Você está escutando Masmorra Cast. It's time. It's time. Your Honor, no matter how much evidence stacked against them, the Usher crime family stands stronger and darker than ever before. Anyone comes after us, we will exhaust our arsenal until the threat's neutralized. By neutralized, you mean sued into oblivion on the streets? Neutralized. Like dead. You guys, we really should get together more often. It's just a balm for the soul. Roderick Usher, your family is a collection of stunted hearts whose time has come. Who are you? Consequence. And tonight is consequential. Olá, ouvinte! Seja bem-vindo a mais um podcast do Mês do Horror. Eu sou Angélica Helles. Eu sou o Marcos. E hoje, né, Marcos, estamos aqui para falar sobre a minissérie que tem sido alvo de muitas críticas elogiosas, né? Em sua maior parte, achei isso muito legal, que é A Queda da Casa de Usher, né? Do diretor Mike Flanagan. Saiu pela Netflix, é o último trabalho dele em conjunto com a Netflix, por enquanto, né? Vai que as coisas mudam, né? Se alteram, né? Perda da Netflix, né? Perdeu um Flanagan, né? Mas falaremos sobre isso, né? E assim, para quem está acompanhando aqui o trabalho desse diretor, e eu gosto de falar isso, eu já gosto do cara antes do cara ter sucesso, porque, né, Marcos, vamos recordar que ele tem um filme maravilhoso, né, que é aquele filme Absentia, né, de 2011, a gente já vem falando desse filme há um tempão, falamos em algum BPM, é só você procurar, qualquer coisa eu posso linkar. E já tem tudo que ele costuma apresentar, tem a esposa dele, né, e tal, tem várias questões aqui que ele coloca, e Absentia é tipo um filme de 1,99, sabe, é um filme muito assustador, né. Sim. Depois que ele foi fazer o Espelho, Rush, o Sono da Morte, ele fez a melhor versão de Ouija, né? Você vê que ele tem a mão, o dedo de ouro, né? Porque o Ouija nem é legal, mas a continuação que ele faz, que é a Origem do Mal, que é um prequel, na verdade, é muito bom. E por aí vai, Jogo Perigoso, e depois ele vem, então, com a maravilhosa sequência, né? E também tem Doutor Sono, né? Mas a maravilhosa sequência que agora é uma trilogia, é a trilogia das mansões, né? Sim, ele é um grande interessado em Stephen King, né? Ele é detentor aí, a produtora dele, dos direitos da Torre Negra. E pode ser alguma coisa daí, né? Não, certamente ele vai tentar fazer alguma coisa. Eu acho que ele mesmo deve estar se perguntando exatamente o quê, porque teve um filme recentemente, né? Que não foi nada bom. Não foi nada bom, é até generoso da sua parte, foi horrível. E ele agora, ele tá com um contrato, né? Ele é a produtora dele, na verdade, com a Amazon, né? Prime. Vamos ver o que sai daí, né? Verdade. Bom, então aqui a gente vai... vou deixar rolando umas imagens aqui, né? Então a gente vai conversar um pouquinho sobre as nossas impressões. O Marcos tá lá com o texto lá sobre a série aberto, né, os episódios, porque a gente assistimos, não foi quase numa sentada, né, Marcos, mas quase isso, né, precisou de uns 2-3 dias, porque aqui estávamos todos assistindo juntos, inclusive meu filho pedia para esperar ele para poder continuar assistindo, então agradou a todos. Aqui em casa terminamos encantados. A Queda da Casa de Usher. Claro que tem uns críticos que tem uma ou outra questão, o pessoal acha que tem uma ou outra barriga, etc. Mas a gente gostou e a gente tem o que falar. Então, eu sugiro, Marcos, que você, querido, se já quiser puxar algum aspecto técnico, alguma questão, a gente pode falar do elenco, que ele tem essa questão de sempre repetir elenco, né? Ele trabalha com um grupo ali, tanto nos longas dele, quanto nas séries em que ele foi
Uma coisa interessante que a gente já comentou, o Flanagan, ele tem um forte controle sobre tudo que ele produz. Ele é muitas vezes o roteirista, quando não é de todos os episódios, é de pelo menos metade deles. Ele dirige os longas, e nas séries ele dirige pelo menos 50%, 60% dos episódios, e em várias ocasiões ele é o montador também dos longas e de muitos episódios das séries. E ele também sempre gosta de trabalhar com a série ali de um elenco da confiança dele, né? Ele gosta do que a gente chama, né, Marcos, de abrir aquela agenda dele, né? Ele abre a agenda e vê o que tem de interessante. Aliás, ele costuma sempre repetir elenco, isso é bem interessante, sinal que ele gosta de um círculo de confiança, né, e tal, né? Sim, são pessoas, essas pessoas que estão sempre ali próximas e trabalhando com ele desde os longas no início, né? São todos excepcionais atores. Então ele primeiro confia muito no trabalho, na capacidade dessas pessoas, gosta de trabalhar com elas, e aí ele acaba, né, sempre chamando aquela turma ali, e dá sempre muito certo. Essas pessoas também são muito bem escaladas para os papéis que elas vão fazer em cada um dos trabalhos, e muito bem dirigidas. Ele é um ótimo diretor de atores, e ele é um cara que se preocupa muito com o desenvolvimento de personagem. Então você tem um bom ator, o diretor confia muito nesse bom ator ou nessa boa atriz, sabe dirigi-lo, e o roteiro que é entregue para esse ator ou para essa atriz trabalhar tem um excelente desenvolvimento, tem diálogos muito bem escritos, tem profundidade, tem camadas, tem complexidade, aí não tem como dar errado, né? É verdade, né? Assim, a gente acha engraçado, né? As pessoas comentam, mas é muito legal o cara fazer questão de chamar, porque o pessoal até questiona, o cara chama a esposa do cara é uma ótima atriz, sabe? Então, por que ele não chamaria, né, a esposa dele, né? Então... Ele chama, além dele chamar a esposa, ele chama sempre o Bruce Greenwood, que é o Capitão Pike ali daquela série, da trilogia nova do Star Trek nos cinemas. Ele tá sempre com o Henry Thomas, né? Ele salvou a carreira do Henry Thomas, né? Que ele tava muito esquecido, né? Sim. O Henry Thomas, pra quem não lembra, é o menininho do ET, né? Basicamente. Não, e agora tem a edição nessa minissérie, que, pelo amor de Deus, que adição, que é que faz a irmã dele, né? Que é o nome dela é Mary McDonnell, né? Sim. Ela simplesmente é a presidente, né, do Battlestar Galactica. Isso, exatamente. Meu Deus, eu sinto a emoção, assim, só de falar a palavra Battlestar Galactica, entendeu? Isso já me emociona. E você vê que ele é meio nerdão, né? Ele chamou ela e... Eu acho que nesse grupo de atores, provavelmente a Kylie Curran, que é a menina do Doutor Sono e agora também participa, ela também já deve ter entrado pra patota, né? Já entrou. Fiquei tão feliz quando eu a vi, né? Porque quando eu assisti o Doutor Sono, que é um filme ótimo, adoro. Gente, eu sou paga-pau mesmo. Adoro. Eu já achei, sabe, a atuação dela tão forte, tão bonita, né? E é difícil fazer uma frente à atriz incrível, que é a vilã, né, do Doutor Sono, né? Então ela foi tão bem, e aqui você vê ela mais velha, óbvio, né? E também fazendo um papel tão bonito. Não, e pra mim também, tem o Bruce Greenwood, eu já conhecia, a Carla Gugino eu já conhecia, a Mary McDonnell eu já conhecia de outros trabalhos, e o Henry Thomas também, né? Então esses 4 aí são pessoas que eu já acompanho a carreira há um certo tempo, já vi outras coisas com eles, porém, o Raul Coil, a Samantha Sloyan, a Tinaya Miller e o Zac Gilford eu fui conhecer nos filmes e séries do Flanagan, e eu vou passar a prestar atenção em tudo que eles estiverem envolvidos de agora em diante, porque esses 4 atores, eles me pegaram desde também a Mansão Bly e o Missa da Meia-Noite, eles me pegaram de um jeito que é o seguinte, muito impressionante o trabalho deles, muito impressionante mesmo. Eu diria até, eu daria um destaque até para Samantha Sloyan, essa moça, ela é, enfim...
Ela para fazer personagens creepy e perversos, ela é realmente imbatível. Não, e eu gostei. Essa série, claro, ela é de todo mundo, tá todo mundo bem pra caramba. Mas a atuação da Carla Gugino, né? Que não é de agora que ela vem trabalhando com o Flanagan, né? Desde Jogo Perigoso, né? Meu, é arrebatadora, né? Atuação incrível mesmo. Os poemas, sabe? Ele coloca a série com uma questão claro, ela é antiquada e ao mesmo tempo ela é moderna, porque ela foca em temas importantes de agora, né? Violência contra animais, pesquisas, né? Na área de testes, né? Com animais, que é uma coisa que é cruel e desnecessária. Então, é incrível, não? E ela fazendo esse papel, fazendo a Verna. Eu não vou nem falar que eu sou uma entendedora de Edgar Allan Poe. Conheço algumas coisas, né? Como você também. Mas para quem assistiu o filme, né, do Roger Corman, A Máscara da Morte Vermelha, você vê a Carla Gugino entrando como a Morte, né, vermelha, né? Tu fala, puta, dá um arrepio, né? Você fala, caraca, que foda. O outro ator também que tá muito impressionante, ele participa muito da série, ele tá presente em todos os episódios, é o Carl Lumbly, né? Eu lembro dele do Dr. Sono, né? Sabe quem ele é do Dr. Sono? Porque no original do Kubrick tem eu esqueci o nome do ator, gente, mas tem aquele que é o cozinheiro, né? No Iluminado, que obviamente faleceu. Diz que ele faleceu, não sei, acho que até antes do lançamento do filme do Kubrick, um negócio assim, né? Só filmou e faleceu. Aí quando ele fez o Dr. Sono, ele pegou esse ator que ele é muito parecido mesmo com esse ator que faz o cozinheiro no Iluminado do Kubrick. E cara, ele já foi muito bem ali, né? Aí você sabe que o Flanagan já colocou um tiquezinho, né, na agenda, falou, opa, vamos chamá-lo novamente. Aqui ele faz esse papel aqui, faz o Dupin, né? Qual é o nome do personagem dele? É o Ernest? Isso, é o Ernest Dupin. Esse ator, eu lembrava dele, você sabe de duas coisas que eu lembro dele? Ele é a voz do marciano... Auguste, viu? Só pra corrigir. Isso, Auguste Dupin. Ele fazia a voz do marciano da Liga da Justiça. Marciano... Qual? Do desenho da Liga da Justiça? Isso, ele fazia a voz. Aquele desenho da Liga da Justiça, que incrível. Isso. Meu Deus. E ele tinha um personagem naquela série que eu gostava muito, Alias, que era com a Jennifer Garner. Olha, eu não tenho essa bagagem, não conhecia, não sabia. Eu sempre adorei esse personagem na Liga da Justiça, né? Mas eu sempre vi dublado, né? Tanto que eu tenho todos os desenhos aqui em casa baixados, mas eu sempre vi dublado, então perdi a experiência da dublagem, né? A voz dele transmite uma tranquilidade, uma segurança, a voz que esse ator tem, e encaixava muito bem, né? Do personagem. Mas enfim. Nossa, tem um elenco gigantesco. Se a gente for falar do elenco todo, até acho que a gente vai ficar uma hora. Não, aí só pra finalizar, tem a Kate Siegel, que você já falou, e tem o Mark Hamill, né? Fazendo um personagem muito importante. O Mark Hamill fazendo uma atuação que, gente, eu acho que é uma das melhores atuações da carreira do Mark Hamill. Sem dúvida. Porque, obviamente, que quem é nerd gosta dos filmes, né? Do Star Wars e tal. Mas aqui ele tá fazendo uma atuação do homem. Você quase não reconhece o Mark Hamill, né? Ele vai estar presente nos próximos trabalhos do Flanagan, então ele já entrou pra trupe também. Já entrou pra trupe, né? Não tem elenco maravilhoso, gente, eu recomendo vocês olharem um por um, só recomendando, falando rapidinho, não é nem recomendando, mas mencionando, porque o Flanagan antes ele fez uma minissérie que, assim, muita gente gosta, muita gente também não gosta, que é aquele lá que tem 1 milhão de jump scares, né? Clube da Meia-Noite. Clube da Meia-Noite, que é uma parada meio adolescente, onde está todo mundo naquela casa... É Clube da Meia-Noite? Isso mesmo. Tá, é todo mundo com doença terminal e tal, tem uma parada meio dramática e tal. E tem a personagem que faz a esposa do Roderick, né? O Usher, é a atriz do Clube da Meia-Noite, né? Que faz a Juno. Então...
Acho muito legal mesmo, assim. Vale a pena você prestar atenção, porque eu tava vendo o perfil dela, ela é uma figura maravilhosa, excêntrica, adorei. Adorei, assim, uma figura maravilhosa mesmo. E assim, ó, muita gente repetida, que acho que se você tá acompanhando a carreira do cara, você já viu essas pessoas na Missa da Meia-Noite, a Samantha Sloyan, por exemplo, que é a que ela faz a Tamerlane Usher, né, que é tipo a Gwyneth Paltrow, né, da história. O pessoal fala que ela quer fazer uma parada meio de vender cura, né, meio fraudulenta. E aqui ela faz uma personagem muito, no mínimo engraçada, né, que ela fica fazendo jogos eróticos com o marido, né. Mas é isso. A gente vai falando um pouquinho mais do elenco durante os comentários aqui. Mas eu queria até te perguntar, Marcos, né, pra gente falar um pouquinho e você comentar as coisas que você vai gostando, né, e tal. Eu gostei de tudo, gente. Eu amei isso aqui, eu assisti a Maradona, entendeu? É tipo Missa da Meia-Noite, pra mim, Angélica, que eu vou esperar um tempinho, eu vou assistir de novo, entendeu? Sim. Mesmo, sabe? E assim, dá vontade, isso que é mais interessante, se é pra pegar vocês aqui antes dos spoilers, né, pra quem não quiser escutar, se você não leu todos os livros, todos os contos, né, do Edgar Allan Poe, você vai se divertir da mesma maneira. É isso que é legal. Né, Marcos? É uma minissérie acessível, ela tem uma história própria, ela tem vida própria. Então você vai ter histórias aqui, que nem falei, são contemporâneas, assim, da nossa época e tal, questões que podem ser colocadas em épocas, né, diferentes e tal. É uma história nova, é uma criação, entendeu? Sim. Porque a história vai usar elementos de vários contos e poemas, inclusive tem alguns poemas do Edgar Allan Poe que vão ser falados quase que na íntegra ao longo da série. Mas a história em si dessa família, ela está mais relacionada com essa questão que está sendo debatida até hoje das indústrias farmacêuticas e da epidemia de opioides que teve nos Estados Unidos. Uma epidemia que, assim, entre os anos 90 e os anos 2010, você tinha mais de 100 milhões de pessoas usando opioides, muitas viciadas, muitas usando sobredosagens, e não se sabe ainda o número exato de mortes, mas pode ser entre 200 mil e 1 milhão de pessoas que tenham morrido por conta disso. E você tinha todo um esquema da indústria farmacêutica nos Estados Unidos de subornar médicos para que receitassem opioides desse ou daquele laboratório, induzir as pessoas ao uso. Até hoje, né, fofo? Porque os médicos têm isso de você chegar às vezes no consultório, eles têm amostra grátis, isso daí é tudo a indústria. Não é uma coisa que está no passado, é atual mesmo, né? As pessoas foram ficando multibilionárias, né, com essa coisa dos opioides, com a venda, né, produção e venda de opioides, até que foram feitos enquetes e investigações e foram descobridas todas as maracutaias, tramóias e perversidades que estavam sendo feitas, até que o tal do John Kapoor, que foi o primeiro bilionário ali da indústria farmacêutica, a ser condenado, né, a pagar indenizações, e os julgamentos estão rolando até hoje, uma coisa horrorosa. E isso é a base, né, que o Flanagan usa para criar a história dessa família que vive ali, né, da indústria farmacêutica. Também usa um painkiller, né, um analgésico ali, um analgésico de uso universal. Como é que é o nome do analgésico que eles inventam? O nome não é lidocaína. Eu esqueci o nome agora. Não, tudo bem, mas é porque eu até queria mencionar, porque é interessante, mas até, sem querer te cortar, só para te botar um ponto aqui, né, para você falar, que também tem base, como você falou na questão real, né, de dois irmãos, né, a Isabela Boscov estava falando até no vídeo dela, não é isso? Eu não lembro agora exatamente esses outras duas pessoas que ela citou que são ligadas também a esse escândalo da epidemia de opioides, mas são várias, né? Na verdade são vários laboratórios. E é meio isso, né? E aí a gente vai ver a trajetória dessa família que vai ser, digamos assim, punida por ter enriquecido
através da morte dos outros, né? No caso aí da série, eles até falam que esse remédio que eles... Esse opioide que eles vendem teria causado a morte de 3 milhões de pessoas, né? Um número impressionante. Nossa. E aí eles vão ser punidos, e as punições, que tem um elemento aí sobrenatural nisso, tem a ver com os contos aí do Edgar Allan Poe. Só pra gente contextualizar, quem talvez não sabe exatamente quem é o Edgar Allan Poe, nunca leu nenhum conto dele. Boa. Ele é um escritor americano, nascido em Boston em 1809. Ele nasceu em 1809 e morreu em 1849 aos 40 anos de idade. Só que nessa curta vida do Edgar Allan Poe, ele teve alguns trabalhos ali, trabalhou em jornal, ele foi redator, jornalista, publicou revistas também, foi crítico literário, foi poeta, mas ele foi principalmente um contista. E esse cara, ele é da época do chamado romantismo americano, só que ele fazia uma espécie de romantismo obscuro, que era chamado dark romantism. Ele não era muito chegado nessa coisa do romantismo exatamente. Meio gótico, né, que chama, né? Isso, um romantismo, uma coisa meio gótica. E o Poe, os contos dele eram contos que variavam do conto de investigação. Ele é considerado o criador da literatura criminal e da literatura de investigação. Só para citar, só para a gente não se demorar demais, o cara que se inspirou muito nele foi, por exemplo, o criador de Sherlock Holmes. O Conan Doyle falava: eu criei o Sherlock Holmes e resolvi escrever literatura de investigação por causa do Edgar Allan Poe, por causa do Arthur Gordon Pym, que é o personagem... Desculpa, por causa do Arthur Gordon Pym e por causa do Dupin. Na verdade, o Eugène Dupin, o detetive dos contos do Edgar Allan Poe, que fez o Conan Doyle resolver criar o Sherlock Holmes. Aí se você for ver também, o Júlio Verne fala abertamente: eu resolvi escrever ficção científica por causa que eu li os contos do Poe que tinham elementos de ficção científica. E inclusive o Júlio Verne escreveu uma continuação para a história do Arthur Gordon Pym. Olha, interessante, poxa, não sabia não. Sim, o H.P. Lovecraft, que é o tão insensado, né, o cara assim que é o grande deus do terror da literatura americana, ele deixa muito claro: comecei a escrever por causa do Edgar Allan Poe. Os elementos de horror do Edgar Allan Poe que foram um grande incentivo para o Lovecraft se tornar escritor. Então, pra você ter uma ideia, e como a gente está falando, né, o Poe, ele entrou nessa seara da ficção científica nos contos dele, da aventura, do suspense policial e investigativo e do terror tanto sobrenatural quanto psicológico. E ele meio que de certa maneira, ele é o pai de toda a literatura de terror, de certa forma. Assim, pelo menos a literatura de terror em língua inglesa sobretudo a literatura de terror do século XX, o Edgar Allan Poe é o pai. Não tem como, ele é a referência para todo mundo. De Lovecraft a Stephen King, todos eles foram convertidos ao horror pelo Edgar Allan Poe. E obviamente o Flanagan deve gostar muito do Poe, tenho certeza, e usou, né, muitos elementos dele como releituras e recriações dos elementos dos contos dele nessa história, e é muito bacana o que ele fez, eu acho. Não, e é que nem eu falei, você tem os nomes, né? Às vezes é apenas uma menção de um nome que ele coloca de uma coisa, de um conto do Edgar Allan Poe, né? Não é uma questão toda, mas é interessante como ele faz várias homenagens, né? Ele faz adaptações. O texto, ele continua muito elegante. Eu gosto muito dos diálogos que ele escreve, e não escreve sozinho, né? Tem alguns diálogos aqui que você vai ver crédito a ele mais alguma outra pessoa. Nem sempre é ele que dirige o episódio, mas quando ele dirige também, né? Você vê que tem a mão dele, né? Ele tem uma mão muito, muito específica, né? E tal. E eu gosto muito como é quase uma coisa de você assistir Jason, né? Porque a comparação eu coloco porque você quer assistir os filmes do Jason
muito para saber como é que vão ser as mortes, né? Então aqui é a mesma coisa, você já começa a minissérie, sabendo que essas pessoas vão morrer, né? Eles não têm, né? Fala assim, peraí, as pessoas todas vão morrer. Então, o que acontece? Como elas morreram? Então, é isso, você vai descobrir como aconteceu, o que aconteceu para que elas morressem, né? E você vai ver também uma insensibilidade. Você tem um personagem, o Roderick Usher, ele não lamenta a morte dos filhos, ele tá preocupado com a empresa, né? Parece que depois ele tem mais a questão de ter o apreço pela neta, né? A única neta que ele tem praticamente, né? Então... é uma coisa, né? Isso é um negócio muito interessante. O tema dessa série é a ganância, né? Se a gente for pegar um tema principal, é o foco. O que a ganância faz com as pessoas, no que elas se transformam. E o Roderick Usher, o personagem dessa série, ele é a encarnação da ganância. Ele é praticamente a ganância encarnada. Ele é o capitalismo, né, Marcos? Isso, ele é o capitalismo. E é uma coisa interessante porque e muito inteligente do Flanagan ter usado esse elemento da ganância. Por quê? Em muitos contos do Poe, e a gente precisa colocar os contos na época em que foram escritos no contexto da época. Alguns personagens do Poe, não todos, mas alguns deles, até vários deles, eles são personagens neuroatípicos, neurastênicos. E o Poe coloca essa neuroatipicidade dos personagens, a doença mental deles, como o que leva, de certa forma, eles à maldade, à perversidade, ao crime e à degradação. Né? E isso é uma coisa que tem um certo capacitismo. Se a gente pudesse fazer uma crítica à literatura do Poe, é a presença desse capacitismo em relação às pessoas neuroatípicas. Muito inteligentemente, o Flanagan substitui esse elemento pela ganância. Aqui é a ganância que corrompe, que degrada e que leva você ao crime. A monstruosidade a praticar esses atos atrozes que nós vamos ver, porque uma coisa muito certa, você mesma falou, todos os filhos do Roderick, né, vão morrer. A gente vai ver depois que é toda a linhagem, né? Isso, toda a linhagem. Porque ele fez um pacto, né, com a... Exato. A Verna, ela seria o quê? Eu fiquei aqui pensando, claro que ela aparece como corvo para ele várias vezes, né? Mas ela é a morte, ela é um demônio. Isso. O que é a Verna? Na obra do Edgar Allan Poe, a gente pode até brincar um pouco com isso também. Você tem digamos assim, os arautos da morte. Aquelas criaturas, aquelas entidades que vão pressagiar a morte. Você tem a presença da própria morte, ela, naquele caminho que ela faz para recolher. Só que a morte no Poe, às vezes, ela não é apenas alguém que vem recolher a sua alma. Ela vem trazer a morte, o fim daquela pessoa como resultado dos atos dela. Então ela também é um ser que... A morte é uma espécie de vingadora, digamos assim. Sim. E você tem nos contos do Poe também as pessoas que fazem apostas com o diabo, pacto. Então ela é um pouco isso, ela é um pouco a morte, ela é um pouco uma figura mefistofélica, digamos assim, porque essa é uma história fáustica também. Claro. Mas ela resolve dar tudo, né? Ela fala, você vai ter tudo, né? Fala para os dois, vocês não vão ser pegos pela justiça, vocês vão ter muito dinheiro, né? E vocês não vão pagar pelos seus crimes, né? Olha só, que tentador, né? Mas vai, né? Essa entidade fala que você não vai pagar, que vai ficar tudo bem, mas não vai ficar, saiba disso, né? Não seja bobo de cair nessa, né? E é engraçado como o Roderick e a Madeleine, quando eles percebem o que está acontecendo, não estou querendo adiantar demais, como eles também querem entrar numa negação daquilo, né? Que eles querem acreditar que aquilo tudo é um complô de alguém, é um golpe de alguém para atingir. Parece que eles esqueceram, né? Fica nessa, parece que eles fizeram um pacto, mas eles meio que não deram trela, falaram... O narcisismo deles passou a fazer com que eles acreditassem que tudo aquilo era fruto da genialidade deles para os negócios. E de certa maneira, não estou protegendo porque eu acho eles são pessoas terríveis, né? Mas de certa maneira também, porque é fruto do trabalho, né?
As coisas não se constroem sozinhas. Você, eu criei o Lidodome, tô falando errado, né? O remédio, mas eu não vou trabalhar mais. Pronto, vou dormir. Sim, então, eles trabalharam bastante. Então eles acham que também tem mesmo um papel em relação a isso. Só que é como a Verna fala para eles no bar, né? Quando ela encontra, ela fala assim, olha, eu posso dar para vocês a vocês ficarem livres de ser presos, né? Porque muitas coisas vão acontecer, só que toda a sua linhagem, né? E aí que a gente vai ver, né? Aliás, eu queria depois falar das mortes. Eu gosto muito de falar, de pensar nas coisas que acontecem. Tem uma coisa interessante que esse personagem também, o Roderick, ele, na verdade, ele trata meio que os 2 filhos mais velhos como legítimos, digamos assim, e os outros são filhos que ele foi tendo com mulheres. É o pai biológico deles, né? Ele foi tendo mulheres em casos fortuitos, e quando esses jovens tinham, sei lá, entre 15 e 20 anos, ele foi assumindo a paternidade, trazendo eles para trabalhar no império dele, farmacêutico, né, e corrompendo eles, obviamente, né, fazendo eles fazerem... É quase, de maneira diferente, um Bolsonaro, né, que era um pai ausente e depois resolve tomar para si os filhos e corrompe, né, porque é inacreditável que ele tenha cara de pau de trazer esses filhos para si, né, como ele vai trazer, e ele coloca um filho contra o outro, né, de certo momento que ele perde a cabeça de um, né, entreguem a cabeça do delator. Então você vê que ele é uma pessoa péssima, né, e tipo assim, né, parece que ele não era quando era mais jovem, mas acho que ele era assim, né, ele não precisou muito da irmã dele não, né. Ele era um lobo em pele de cordeiro, né? Claro. E ele é um cara profundamente manipulador. E ele acaba conseguindo manipular, inclusive, o Auguste Dupin, que é um investigador aqui, né? Depois o Dupin percebe quem ele é, enfim. E resolve também dedicar a vida a provar, né, os crimes dele, a destruí-lo. Mas o Dupin mesmo não quer a morte da prole dele, né? O Dupin não sabe que ele fez um pacto que envolveria uma entidade levar todos os filhos dele, matar todos os filhos dele. E a história começa justamente aí com os filhos dele, o enterro, né? O enterro geral ali, porque eles vão morrendo ao longo de 6 dias. E depois ele chama o Auguste Dupin para contar para ele por que esses filhos morreram, né? O Roderick, o Usher. O que aconteceu? Isso, porque o cara é o promotor, ele ficou a vida inteira, vamos colocar assim, né, tentando fazer com que ele pague pelos crimes dele, né, porque ele está envolvido em ocultação de cadáver e um monte de coisas, assim, testes em animais, coisas feitas assim que não mataram somente pessoas, mas também destruíram a natureza, né, então o cara é uma entidade maléfica, assim, num outro nível, entendeu? Certo, e aí a partir daí, cada um dos episódios, a gente vai vendo a morte de um dos filhos dele, né? E são todas, assim, absolutamente terríveis, né? São. Usando os elementos dos contos do Edgar Allan Poe, né? Não, e eu gosto do começo, né? Porque a gente vai comentar as mortes e tal, mas aquele começo também que conta a infância dele, quando ele começa a falar sobre a vida dele, fala esse negócio da mãe dele, que era secretária do cara, né? O cara é o William Longfellow, né? Que era da Fortunato, né? Fortunato é o nome. E ele tinha 2 filhos que moravam ali perto dele, e ele ficava o tempo todo gritando que não podia se aproximar dele, morava naquela casa gigante, a mulher teve uma doença degenerativa, que depois ele vai ter também, né? E é Cadazil, nunca eu tinha ouvido falar. E depois a mulher morre, eles acabam tendo que enterrar a mulher. O primeiro episódio, eu acho que ele já mostra o que veio, né? Porque é do caraca aquela cena quando eles olham pro quintal e a mulher não tá lá, né? Os filhos, né? E ela levanta porque ela vai lá se vingar. Ela fala, porra, né? Morri, caraca, né? E esse cara passou a vida inteira me humilhando meus filhos, né? Porque eles têm direito mesmo, né? Aquela empresa, né? Eles vão, claro, alçar aqui tem quase uma coisa de justiça poética, né? Porque eles vão, claro, fazer qualquer coisa para poder ser
importantes de mandarem, mas eles tinham direito biológico mesmo, né, inclusive. Sim. E é muito inteligente isso que o Flanagan faz, porque tem uma coisa, quando você tem uma série que você já entrega no primeiro episódio, que 6 pessoas vão morrer, cada uma em um dos episódios, quer dizer, lá pelo segundo episódio você pesca isso, que vai ser essa estrutura. Essa estrutura tem um problema, que ela pode começar a parecer óbvia pro telespectador. Pô, eu já sei que no final de cada episódio alguém vai morrer, a gente espera como é que vai ser a morte, mas ela começa a parecer uma coisa meio engessada. Só que e que pode até você perder o interesse no meio do caminho. Só que como tem a história de fundo, toda a história do Roderick e da Madeleine, como eles ascenderam até se tornarem esses magnatas da indústria farmacêutica, como é que foi o percurso deles para chegar ali, essa história é o ponto, né, é o fio condutor, né? Ela amarra tudo. Então, sim, faz com que essa estrutura ali, meio episódica, de ter uma morte por cada episódio, ela não fique frágil. Essa história de fundo funciona também como uma espécie de sustentação para essa estrutura desse roteiro. Isso. E funciona bem. Fora a história bem dos filhos também, né, Marcos? Que ele vai ali também mostrando a morte desses filhos, mas que tipo de pessoas que eles eram, né? Sim. Que péssimas pessoas que eles eram. Eu acho que isso é quase um consenso, né? E tal, todos eram pessoas capazes de passar por cima de qualquer um, né, para poder ter o que quer, como ele ensinou, porque ele era influência, né? Eu lembro do pessoal, eu vou colocar a questão política, foda-se. Eu lembro do pessoal comentando que o Ciro Gomes, olha só, né, falava isso, ele falava assim, olha, esse homem, Bolsonaro, ensinou aos filhos como fraudar gasolina, né? Hoje em dia a gente vê tantos casos que acontecem normalmente, né? Gente roubando do erário público. Então você vê, esse homem ensinou aos filhos como roubar gasolina, como fraudar as coisas. Então você criar pessoas ensinando coisas erradas. Né? Sim. É isso exatamente que o Usher faz. Isso, Roderick, ele é um corruptor nato. Ele pega os filhos, né, os filhos que ele não tinha criado, quando eles estão ali pela fase dos 16, 18 anos, chega lá com um caminhão de dinheiro, com um caminhão de vantagens. Pode fazer o que você quiser, né? Dando a entender que eles fazem parte de uma espécie de realeza, que eles estão acima da lei, eles estão acima dos outros, e vai dando para essas pessoas postos ali dentro das empresas, ou dando dinheiro para eles fazerem empreendimentos deles, sempre a partir de uma ótica absolutamente narcisista e como se fosse uma espécie de realeza. E aí essas pessoas que eram jovens quando foram reencontrar esse pai, né, o Roderick, são estragadas. O que elas tinham de bom vai se perder, vai ser destruído. E a série aproveita para fazer um estudo de personagem desses filhos. Cada um deles tem algum tipo de profundo, desenvolve algum tipo de profundo narcisismo ou egoísmo, né, e outros desvios de caráter ligados à ganância, quase sempre. Todos a ganância é o motor. Mas é interessante como a cada episódio, um deles vai ter uma análise mais profunda da personalidade dele, dos conflitos dele, das relações. Sempre são relações tóxicas e que eles têm com os familiares, com esposas, com maridos, com sócios. São sempre relações muito podres, né, apodrecidas, muito utilitaristas, né, que veem o outro como uma coisa que eu posso tirar vantagem, que eu posso usar sempre. E a gente vai vendo ao longo dos episódios, por exemplo, pequenas amostras da personalidade desses caras, e em cada um dos episódios vai ser aprofundado quem eles são antes deles morrerem, né? E detalhe, né? A própria ganância e os próprios crimes e atrocidades que cada um faz é que vai guiá-los também para a morte, né? Não, claro que com a ajudinha da Varna, né? Aliás. Não, detalhe, você falou isso, eu achei interessante, mas eu vou chegar lá. Eu queria até falar contigo porque a gente vai falar das mortes, porque eu acho isso interessante. A primeira morte que vai acontecer aqui no segundo episódio, né? Que é justamente a Máscara da Morte Vermelha, né? Fazendo alusão a esse conto do
Edgar Allan Poe. É do Próspero Usher, que ele é chamado de Perry, né? Que ele é o mais jovem, é o irmão mais jovem, que, tipo, eles falam, né? E tem isso, os irmãos, os dois lá, tratam os outros todos como se fossem bastardos. Se chamam, são bastardos, né? Eles são todos irmãos, só que tem essa competitividade que ele alimenta e acha isso muito saudável. E o Perry, ele vive aquela vida sem freio, né, de gente jovem, drogas, muita putaria, né? Imagina uma pessoa jovem de muito dinheiro e zero questão de controle ou alguém para dar uma orientação, né? Ele quer ser uma espécie de empresário da noite, né? Da night. Isso. Ele quer fazer grandes... Ele é o único que não tem uma empresa consolidada, vamos colocar assim, como os outros, né? Ele quer tirar a grana dele. No início a gente acha que ele quer tirar a grana dele fazendo grandes festas e orgias para alta sociedade, temáticas, né? E tirar a grana ali com o que as pessoas consumirem ali, também ganhando uma porcentagem, porque rola um tráfico de todo tipo de droga lá dentro, né, das festas dele. A gente vai descobrir depois que ele também pretende filmar e fotografar essas pessoas nas orgias. Muita gente que é casada, né, vai lá para poder fazer chantagem, para né? poder chantagear também as pessoas, né? Ele é um grande... Ou seja, ele é um cara também, o Perry, né, o Próspero, que ele é um grandessíssimo, né? Não dá para se apiedar. Tu se apieda no sentido de que ele não recebeu orientação, né? Parece, aliás, que todos foram retirados das mães, de certa maneira, foram envolvidos, né? Para ficar ali circundando o Roderick Usher. E você vê que ele tem ainda uma questão contra esse personagem aí, que é o Frederick, né? Que é interpretado pelo Henry Thomas, que eles chamam de Froderick, né? Sim. Pra tirar sarro dele, porque ele meio que humilha ele e tal. Ele vai pra uma reunião e fala uma pá de bobagem na frente dos advogados, que eles têm uma questão ali, e ele vai ter uma ideia, que é uma ideia, ele quer se vingar, então ele vai lá, convida a mulher do irmão dele pra uma orgia, né? Então uma orgia toda estilosa, no sentido de é um convite que fica por 10 minutos e tal, e vai festa de máscaras, e vai numa dessas fábricas aí que justamente está sobre essa questão de litígio, porque estava fazendo contaminação, e ele descobre, nossa, como ele é brilhante, ele descobre que tem uns tanques, né? Então, para quem tá alinhado e conhece essas festas aí, tem umas festas que tinha umas aí que jogava tinta nas pessoas, né? E tem essas festas que joga água e tal, e vira uma febre, tá todo mundo doidão. E ele fala, arruma alguém, né? Mexe os pauzinhos e consegue ligar nos sprinklers, né? E, aí tá dado o negócio. E você falou da Verna, que é essa personagem, e eu acho interessante que em todas as situações, eu lembro todas, ela dá opção, né? Ela chega, como ela fala para ele, né? Ela fala, olha, você chegou até esse ponto aqui, é o ápice do que você quer fazer, você conseguiu atrair a sua cunhada, a festa tá bombando, tá dando tudo muito certo, você pode parar aqui se você quiser, você quer parar? Ele fala que não. Exatamente. Né? E acontece, é uma tragédia inacreditável, porque as pessoas derretem, porque aquilo é uma espécie de ácido, né? Sim. Que ele escondia nos tanques, né? A gente não falou ainda exatamente dos aspectos de valor de produção, mas essa série ela é uma série que ela tem um alto valor de produção e tem bastante uso de efeitos especiais, de maquiagens caras. É uma série que ela é muito bem produzida, mas não é isso que faz a série ser visualmente interessante. Ela também tem um senso estético muito afiado, que é característica do trabalho do Flanagan, né? E é interessante como ele pega os elementos visuais tanto do conto da Máscara da Morte Vermelha, né, quanto de adaptações, inclusive, que esse conto já teve para o audiovisual. E ele traz esses elementos de maneira muito interessante. Aí, no caso aqui, a morte, né, a Morte Vermelha vai ser encarnada pela Verna, né, e é interessante a gente citar também
que a Carla Gudino, ela é uma grande camaleoa, né? Porque ela vai, digamos que para cada morte ela vai usar um disfarce para poder estar ali presente e mexer os pauzinhos para que as coisas também aconteçam e para, como você falou, para poder alertar a pessoa também, dar a chance da pessoa desistir, né? Antes de ter o final fatídico, né? Então, ela fala com ele acontece essa tragédia do caramba, porque o cara... as pessoas, algumas vão sair, né? Ela avisa, vai embora agora. Inclusive para a cunhada, ela fala, né? Que é a mulher do irmão dele, fala, saia daqui agora. Ela não sai, né? E tal, né? Ela não sai e ela fica e vai ser também derretida junto com as outras pessoas, mas sobrevive. Então, você fica quase chocado, né? Porque, aliás, essa série ela tem uma coisa assim que ela é gore, né? Ela é uma série que mostra pareceu um filme do Cronenberg, as pessoas todas derretidas, né? Grudadas uma na outra, né? Então você vê que, caramba, que cena, né? Claro que acontece muitas outras coisas aqui que tem relevância, a gente não vai contar tudo. Tem a questão da Madeline, que ela vai fazer uma inteligência artificial usando as memórias da Lenore e tal. Tem todas as questões aqui que vale a pena a pessoa que não assistiu assistir, né? Mas vai ter a questão do crime, né? Porque vai ter também esse suspense. Ele ainda entrelaça com colocar assim, uma terceira história, né, Marcos, né? Porque tem a questão do crime. Você sabe que eles estão ali num bar, ali onde eles encontram a Verna, porque eles têm que fazer, fingir que, né, mostrar presença e tal, porque eles mataram uma pessoa. Quem eles mataram? Né? E foi na virada do ano e tal. Então ainda tem isso. Então ele sabe prender a atenção das pessoas. Escreve muito bem as histórias, né? Sim, esse mistério também que vai sendo desvendado. Mistério não, na verdade ele vai contando e nós vamos acompanhando para saber como é que eles chegaram a ter esse dinheiro todo, né? E tem a ver, claro, com essa companhia na qual o Roderick trabalhava e que o dono era o Rufus, né? O nome do... Não sei. Não sei, é muito personagem. Eu sei que o cara que ele odeia do fundo do coração é o cara que roubou lá caramba, é o Rufus, isso mesmo, acho que é Rufus Griswold. Griswold, né, que é o cara que eles depois vão meter na parede, né, e tal, né. Isso. Mas ele é um cara que, assim, ele inventou, né, junto com o químico lá, esse ligadone, né? Se é que é esse nome, que o nome ligadone é o que? Ligadone. Aí ele fala pro cara e o cara faz o quê? Pega os créditos, né? Ele pensa que ele vai ter ascensão na empresa, ele pega os créditos. Então, a irmã dele fala pra ele, olha, não, a gente tem que saber manipular as pessoas. Às vezes você não pode ter uma vingança imediatamente, isso, né? Você vai ter que manipular a pessoa, puxar o saco e depois você dá o cacete. Isso. E eles vão usar para isso o Dupin, né? Porque ele está investigando essa empresa do patrão do Roderick. E o Roderick vai fornecer informações para ele montar um caso contra a empresa. Na hora H, o Roderick, em vez de testemunhar para definitivamente provar os crimes, né, dessa empresa que ele trabalha, ele acaba testemunhando, fazendo falso testemunho e livrando a cara do Rufus, e aí ele ganha a confiança do cara. Isso é bem pra frente, tá? Mas é assim que ele consegue a ascensão, mas é bem, bem, bem pra frente. Que mostra essa questão. Vão ter vários episódios dele combinando, né? Com o Dupin, né? Sobre esse negócio. Ele cria uma amizade com o Dupin, né? Mas isso já é um plano que foi arquitetado pela Madeleine para se utilizar do Dupin, né? Então ele... A Camille, né? Que é a personagem da esposa do diretor, né? Que é maravilhosa essa atriz, né? Qual é o nome dela mesmo? É Kate Siegel. Kate Siegel. Ela é a mulher que lida com a questão de redes sociais, né? Social media. Então ela quer poder manipular, aproveitar, né? Manipular a opinião pública. Olha só o que significa a morte de uma pessoa para eles, né? Manipular a opinião pública para as pessoas sentirem pena devido à morte do Perry, né? Isso. E ela tem aquele negócio, ela é uma personagem que
Essa daí representa a exploração do trabalhador, né? Inclusive sexual. Não só a sua força de trabalho, como sexualmente. Porque ela tem 2 jovens que trabalham para ela, que ficam lá tentando descobrir quem é a pessoa, né? Porque o promotor jogou essa bomba, né? Falou que uma pessoa informou, né? Eu acho até que ele jogou um verde, sabe? Porque essa pessoa nunca aparece. Ele meio que jogou um verde e todo mundo pegou o verde dele e quase entrega a Maduro, né? Porque ela faz o jovem sondar, né? Essa personagem, a Camille, e depois vai lá transar com ele, sabe? Você até pensa que é uma coisa consensual, mas você descobre que não é depois, né, mano? Não, eles são obrigados por contrato a bizarro satisfazer as necessidades físicas, digamos assim, né? E sexuais também da Camille. E ela é a pessoa do marketing, né? Das relações públicas, mas ela também espiona todo mundo, né? Ela é ao mesmo tempo a espiã, ela usa as informações que ela obtém espionando todo mundo para poder fazer também o marketing, né, encobrir o que tiver de errado e também controlar as pessoas através dessas informações. Só que a morte dela vai estar ligada também ao trabalho da outra filha, que é a Victorine. Isso, que é a que está fazendo o dispositivo cardíaco, né? E fazendo testes em animais e fraudando esses testes, né? Na hora que o bicho morre, ela mete uma injeção de adrenalina e aí ferra com o teste, né? Porque você não pode ter a pesquisa invalidada, né? Se você alterar o final, né? Exatamente. Ela trabalha junto com uma outra moça que é namorada dela, que é uma cirurgiã brilhante, né? Isso. Só que ela tá passando por cima a Victorine de todas as regras, né, toda da pesquisa médica. Ela já está ali planejando começar a fazer pesquisas, testes em humanos, né, alterando e omitindo dados para conseguir fazer isso, né, porque o Roderick está muito interessado nessa pesquisa da Victorine, né, dessa coisa, porque o Roderick tá com a doença, né? A gente não sabe ainda, a gente vai saber depois que ele tem a doença, então ele, na verdade, ele tá interessado mesmo porque ele quer tentar se salvar de alguma maneira, né? Isso. E aí essa pesquisa da Victorine, a Camille tá desconfiada, os números ali não estão batendo, né? E ela resolve ir pessoalmente investigar as coisas no laboratório. E é lá que nós vamos ter aí os elementos que é chamado Rua Morgue, né? Vamos lembrar que o laboratório é Rua Morgue, porque esse episódio é assassinato na Rua Morgue. Isso, é aquele conto onde as pessoas usavam, onde um chimpanzé, aquele conto do Edgar Allan Poe, onde um chimpanzé era usado, treinado, era usado para assassinar pessoas, né? Caraca, genial, né? Fazer esse link, né? E da maneira como ele faz. E detalhe, ele vai introduzindo próxima história, próximo conto, né? Para quem tá inteirado, do Gato Preto já nessa, porque tem a coisa do personagem que é o que pira com o gato, né? Que fica doidão, a caixa que matou o gato, né? Isso, porque você tem esse outro filho dele, que é o Léo. O Léo é o filho que ele trabalha na indústria de videogames, né? Só que as outras pessoas, né, fazem os videogames e tal, só que ele pega os créditos, ele é meio que investidor, né? Ele investe e se apodera do trabalho dos outros e vira essa estrela, né, dos games, que na verdade ele não cria nada, né? E ele é um cara que ele mora tem um namorado e tudo, ele é bissexual, né? E você vê que ele já é apresentado pra gente como espectador, já traindo esse namorado dele. Ele tá traindo, ele tá com uma mina ali fazendo, né, um job nele e tal, e pedindo pra fotografar ele no Instagram e o caramba, né, porque ele é um cara famoso, e traindo o namorado dele, que é o cara que tem o gato chamado Plutão, né? Isso. Acontece que o Léo, né, que ele é vivido pelo Raul Colli, o pessoal vai lembrar dele provavelmente que ele fazia o xerife
muçulmano ali da Missa da Meia-Noite, né? A Missa da Meia-Noite, ele era o cozinheiro da Mansão Bly, Uhum. né? E tal, aliás, a Victorine também é da Mansão Bly, né? Isso. A personagem da atriz é maravilhosa. Gente, essa atriz que fez a Victorine, ela tá numa série inglesa, perdão, numa minissérie inglesa, maravilhosa, que eu já recomendei várias vezes. Ela é incrível, essa atriz aí, é fodona mesmo, né? Sim, a Tina Miller, né? Uhum. E aí o personagem do Léo, ele também tem um grave problema com substâncias ilícitas, com drogas, né? Com todos. Isso. E os problemas que estão acontecendo, as mortes na família, as 2 mortes que aconteceram e tudo mais, e toda essa questão do processo que eles estão sofrendo, o Léo tá pirando. E a maneira que ele tá encontrando de lidar com isso é usar tudo que se possa imaginar, né, de droga. E isso já seria um processo autodestrutivo. Mas aí, numa dessas, ele vai matar o gato do namorado, né? Uhum. E vai precisar arrumar um outro gato de qualquer forma. Ele vai, então, lá na zoonoses. Spoiler, ele acha que matou o gato, né? Isso, ele acha que matou. Tanto que o Flanagan tava no Twitter, né? Que eu acho que o pessoal tava reclamando alguma coisa, tava um debate. Aí ele falou, gente, vocês perceberam que o personagem estava totalmente drogado? Sim. Entendeu? Ele cismou que matou o gato. Só pra falar, a Tina Miller, né, que é a Victorine, a série é Years and Years, tá? É de 2019. Gente, essa série é do caraco. Série do Reino Unido, incrível mesmo, tá? Pronto. Não, e é legal a gente ver o talento dessa atriz, porque ela na Mansão Bly, ela faz uma pessoa muito boa, né? E aqui ela faz uma pessoa muito desprezível, e ela tá muitíssimo bem fazendo essas 2 coisas, né? Sim. Então, só pra... E aí o Léo, ele vai atrás das zoonoses lá pra tentar conseguir um outro gato parecido com o gato do marido dele. E aí que a Verna vai estar lá pra entregar pra ele o gato certo, né? Ou seja, o gato que tem poderes sobrenaturais e que vai infernizar o cara até levar o cara a pirar e, né, cair lá. O cara vai ter um surto, Vai ter um surto, vai tentar matar, vai chegar a hora que ele vai querer tentar matar. A progressão do que vai acontecendo e do ódio insano que ele vai desenvolvendo por esse felino, ligado a... é muito em cima, claro, do conto do Paul, o Gato Preto, que você tem aquele cara que tem sérios problemas de alcoolismo, o personagem, aí a esposa do cara arruma um gato, né? Se eu não me engano, não lembro se é um gato que ela encontra na rua, e ele começa a cismar que o gato não vai com a cara dele, como já arranha ele na primeira oportunidade, e ele começa a cismar que uma mancha branca que tem no peito do gato, na verdade é uma forca, e ele vai pirando com aquele gato, ele quer matar o gato de qualquer maneira, e isso vai levar ele à tragédia, o personagem do conto. E é muito o que vai acontecer também com o personagem aqui, o Léo, né? A tentativa dele de matar esse gato de qualquer maneira, porque ele começa a achar que o gato tá dentro das paredes, né? Começa a destruir o apartamento todo. E aí, em um belo momento, o gato vai aparecer na varanda e ele, na tentativa de dar uma marretada no gato, ele vai cair da varanda, né? E vai se esborrachar. Ô Marcos, deixa eu dar aqui o feedback do chat, né? Sim. Primeiro agradecer, muito obrigado. O Augusto Ganzetti está aqui, comentou. Espero que a gente não estrague nada para você. Depois você escuta então, se for o caso, ou ver a live, vai virar podcast, tá? Augusto, se a gente entregar spoilers aqui, né? Mas ele falou que tá no 6º episódio, que ele tá adorando. Ele não sabe o que acontece no final. Então, né, Marcos? Se a gente falar spoiler, pode estragar para ele, porque... Gente, estraga porque é uma coisa nova que foi criada pelo Flanagan aqui, né? Então vale a pena conhecer. Então você escuta depois, né? Já deixou o like para fortalecer o canal. Obrigada. Obrigado. Né, Obrigado, Augusto. Que bom ter você por aqui. Obrigada. Se você não quiser saber spoiler, depois você volta, não tem problema, tá? Você vem e escuta lá, depois comenta com a gente. A gente vai querer que quem escutar o podcast, escutar a live... Fale pra gente nos comentários o que vocês acharam. Isso é muito importante. Porque é isso que fomenta a discussão e as pessoas vão e comentam, interagem. Isso é muito bom. É uma coisa que meio que se perdeu, né, nos blogs e sites, né?
as pessoas comentam muito pouco. Já comentavam um pouco, agora comentam menos ainda. Com o advento de tantos streamings de podcast, tantas maneiras de feeds, Deezer, Spotify, etc. Tá? Então comentem aqui no YouTube ou na Twitch, tá bom? Você é convidado a comentar. E obrigada, Augusto, de coração. Você é um fofo. Obrigada por deixar o like e ajudar a gente, tá? Uhum. É legal. A morte da Camille, né? Que ela cria outra pessoa que realmente ela vai ter a chance, né? Porque quando ela vai invadir, primeiro os dois jovens lá acabam se demitindo, né? Porque eles se apaixonam e estão de saco cheio dela ficar explorando eles, inclusive sexualmente, sabe? Ela fala, eu preciso de 2 ou 3 orgasmos pra não sei o que, sabe? Ela é uma personagem horrorosa. E o jeito como ela usa as roupas, ela pode ser horrorosa, mas eu adoro aquela roupa dela, que parece uma cinta-liga, né? Que doideira aquele figurino que a Kate Siegel tá usando. E aí, quando eles vão embora, não podem mais investigar as coisas pra ela, ela vai lá e tentar fuçar o laboratório da Victorine. Quando ela chega lá, tem um segurança, só que não é um segurança de sempre, é uma mulher. E é quem? A Verna. É a Verna, que chega e fala assim, olha, você não tem autorização, tá? Pra entrar aqui e tal. Ou seja, ela sempre dá uma... Isso. Não, e ela fala, você não deveria entrar aqui, não entre. E ela Isso, vai. Mas no momento em que ela entra, eu acho a cena incrível, gente. O momento em que ela entra... Entendeu? E ela começa a fuçar, fotografar, vendo os animais feridos, o que é uma coisa muito dolorosa da gente ver, né? A gente tem que levar isso em consideração e pesquisar e realmente só comprar produtos e maquiagens que não façam testes em animais, hein, gente? Porque é uma coisa tenebrosa. O pessoal fala que na indústria são milhões de animais, hein? Que são sacrificados para, sei lá, para besteira, fazer batom, entendeu? Coisas desnecessárias, como até a personagem da Madeleine fala no final. Mas no momento em que ela entra, Camille, tá fotografando, e aí entra a Verna, que é vigilante, a segurança ali, e começa a falar, e do nada pula, como se fosse um gorila, né, um chimpanzé, e faz aquela pose, começa a fazer aquela cara esquisita, aquilo dá um medo, né? Eu falei, putz, ela tá ferrada, ela faz até aquela cara, né? Ela abre a boca assim, chocadíssima, né? Com o jeito que aquela mulher tá se comportando e já era. Depois você vai ver só que ela foi, porque a gente tem uma concepção, isso é culpa da televisão e das séries antigas, que chimpanzés, eles são super adoráveis e bonzinhos e não se, né? Não atacam pessoas, é uma coisa totalmente furada, né? Inclusive os símios, eles são, claro, a gente tem que respeitar os animais e deixá-los, né, nos seus ambientes, né? Não é pra gente enclausurar bicho, né? Botar em zoológico, mas eles são violentos. Eu até lembro aquele documentário, né, Marcos Pedon, acho que é Nature, né, o nome do documentário, que eu vi com meu filho, porra, os caras canibalizam a própria turma deles, entendeu? Então eles são muito violentos. E aí então que estão sendo feridos, né, e operados e atormentados, pode ter certeza, né, que eles iam atacar com muita força, né, essa personagem. Ela é morta na porrada. Sim, ela é um banho de sangue, né, que acontece nesse laboratório, e ela é totalmente trucidada, né, pela chimpanzé. Pois é. Sim. A gente lamenta, né, mas a gente fala, porra, né, são todas pessoas muito cruéis, né, e elas vão ter mortes cruéis, né. É incrível, sabe o que é incrível nessa série? Por isso que eu digo, quem não quer ouvir spoiler é melhor escutar depois, que o personagem que a gente não acha que é tão cruel, ele é de uma crueldade, né, a gente não chegou nele, inacreditável, né. Porque você vai ter vários personagens aqui que eles são, quase que uma obviedade, vamos colocar assim, não sei se a palavra é obviedade, né? Mas é quase claro pra gente, pro espectador, essa pessoa tá fazendo algo ruim. Você entende que, porra, a Victorine tá cacete, né? Abrindo o animal ali, já matou vários bichos, tá usando toda a força da grana da família, do pai, a influência, né? Diz que pra fazer isso eles têm que doar não sei quanto de espaço, né? E criar... locais de segurança para os bichos, ou seja, a empresa pega,
compra um espaço gigante para poder mandar os animais para lá, entendeu? Um espaço de segurança. Enquanto isso, está sacrificando outros na sede da empresa. Então você pensa, porra, né? São pessoas ruins. Mas ninguém pensa nada do personagem do Henry Thomas, né? Você acha ele até um bocozão, né? Você fala, o Frederick parece um bobão, né? Se ferrou, descobre que a mulher dele sobreviveu, mas tá toda queimada, né? É um cara até meio bobão porque ele fica jogando boliche. Quem é que tem não sei qual é o nome disso, se é quadra, né? Uma parada de boliche na sua sala, da sua casa. Isso mostra uma infantilidade, né? E tal, né? E mostra também que ela não tinha controle sobre a casa dela, né? Porque tudo bem, né? Eu digo assim, você ter assim na sua sala é quase uma coisa juvenil, né? Você ter um bagulho de jogos ali no meio da sala, mas aí as pessoas vão falar, isso é uma coisa normal. Mas eu acharia um saco, eu tô vendo televisão ou jantando e tem alguém jogando boliche, porra, né? Sim. Exatamente. Mas a gente vai descobrir que o Frederick ele é capaz de grandes monstruosidades e também vai se lascar por causa disso. A gente não citou, mas enquanto está acontecendo isso, a gente já falou que está sendo contada a história de como o Roderick e a Madeleine chegaram, né? E eles jovens são vividos por outros dois atores, né? É o Zac Gilford e a Willa Fitzgerald, que também estão muito bem, né? E o Zac Gilford, só perdão para falar e recordar as pessoas, ele é o cara do Missa da Meia-Noite, né? Que é o cara que retorna, que estava preso, é o filho pródigo. O personagem dele é muito lindo no Missa da Meia-Noite, né? Que ele é o primeiro transformado, né? E é o primeiro que se sacrifica também. Ele é de uma beleza, assim, o personagem dele. E eu acho ele um ator muito bom, viu? Pois é. Bom, esse a gente vai ter no episódio seguinte o Coração Delator, né? Essa história é muito legal. Eu já vi contos, animações e tal. Eu gosto dessa história que é do cara que pira, né? Que ele mata uma pessoa, né? E ele pira, eu acho que é o tio, né, Marcos? Como é que é a história mesmo? Então, eu faz muitos anos que eu li, mas o cara, ele mora com um idoso, e ele acaba assassinando esse idoso e escondendo ele embaixo do assoalho, né? Porque o idoso tem um olho que incomoda o cara. O cara é meio maníaco, meio pirado, e ele fica cismando com o olho do idoso. Como assim? Ele mata o cara por causa do olho dele? É, porque ele acha que o idoso tá vigiando ele o tempo todo com aquele olho. Ele vai, mata o idoso e coloca embaixo do assoalho. Só que ele fica escutando o coração do idoso. E quando a polícia vai até lá verificar o que estava acontecendo, que ouviram os barulhos, ele acha que o coração tá acusando ele, né? Aquele coração batendo embaixo do assoalho, né? E aqui já é diferente, né? Até certo ponto. A Victorine, ela tem uma séria discussão com a namorada, né? Porque ela quer começar a fazer os testes com humanos e a namorada dela sabe muito bem que, que os testes não estão dando certo. Então não tem como tentar essa terapêutica em humanos, mas ela quer porque quer. E numa discussão ela vai assassinar a namorada, né? A gente vai descobrir depois também, né? Não, e a série é toda pontuada por veja bem, ele tá contando a história pro Dupin, o Roderick, né? E vão aparecendo os fantasmas e tem vários jumpscares, viu? Isso. E tem os jumpscares que são do cara da cadeira, viu? Entendeu? Que quando é pra fazer... Eu nunca vou esquecer, Marcos, é que tu não assistiu, né? Gente, cobrem o Marcos, não é possível. Na Residência Hill, que é a primeira minissérie que saiu dele, nas mansões, ele tem um jumpscare que tu cai da cadeira, entendeu? Numa hora que as irmãs estão discutindo, batendo boca, e a fantasma, ela aparece meio que puta da vida pra interromper aquela discussão que você cai pra baixo, entendeu? Aqui tem vários jumpscares de se cagar, né? Com perdão na palavra. Eu ainda vou assistir, porque eu gosto muito do livro da Shirley Jackson.
Então, Ele faz uma coisa diferente também, porque você vê que é a vibe dele, né? É fazer uma parada, tipo, sem querer desvirtuar, né? A Missa da Meia-Noite é praticamente uma história de Stephen King, né? A gente estava até conversando sobre isso, né, Marcos, né? Quase um Jerusalém Slot, né? Então eu acho que tem uma influência, né? Então ele bebe dessa influência e faz uma coisa que eu gosto pra caramba, gente. Você transforma isso em outra coisa. Você não entrega igual, né? Você transforma. Isso é tão interessante, né? Só pra constar. Sim. Mas você falou bem, aqui então a Victorine, o coração delator, tem isso, né? Porque ela começa a surtar, brigou com a. Na verdade, a namorada é a esposa, mora com ela, e a Verna aparece oferecendo para ser cobaia, que é tudo que ela quer, não é verdade? Que ela quer passar por cima de todas as regras e fazer logo esse teste em humanos. E acaba, a mulher fala que vai abandonar ela, que combinou tudo sem autorização dela, sem combinar com ela, e ela joga alguma coisa e depois você descobre que, na verdade, a namorada dela foi atingida, ela bateu na cabeça, sabe? E ficou surtando e ficava achando que, ligando pra namorada que já estava morta, é bem bizarro, né? A cena em que ela lembra, né, e ela vai relembrando que ela acertou a cabeça da namorada, é uma cena muito boa, porque ela primeiro fica desesperada, me perdoa, mas não chama ajuda de ninguém, né? E meio que tem hora que ela fica em silêncio esperando a mulher morrer, né? Porque ela fala, bom, não posso deixar ela sair viva daqui, porque senão ela vai me entregar, né? Não, a pessoa bate na porta, né? A pessoa bate na porta e ela fala assim, o que você quer? Você nunca ouviu alguém transar, não? E tal, então é muito triste, né, porque você, das personagens que são os filhos, né, a impressão que você tem é que a Victorine é uma das que realmente trabalha, né, e tal, tem formação e tal, tá fazendo uma coisa muito errada, mas ela tá ali, né, se esforçando. Sim. E você vê ela se destruir dessa maneira, né? Enquanto isso, a competitividade está muito forte e a série tem muito disso. Ele alucina muito, né? O Roderick, né? Ele fica vendo os filhos, né? Os cadáveres dos filhos, como eles morreram, né? Isso. Quem acaba descobrindo o cadáver da esposa, né? Da Victorine é o próprio Roderick, né? É o próprio Roderick. E é a primeira vez que, inclusive, ele chora, né? Que quando ele entra na sala, né? E vê a moça morta lá. E ela surtando, né? E falando, nossa, eu tava ligando. Aí ela começa a recordar tudo. E ele começa a chorar. E ela vai dar um tiro em si mesma, sabe? No coração, inclusive, né? Então você fala, né? Ele pensa, cara, nada se salva ali, né? Mas é tudo para ele, é muito passageiro, né? A dor e o luto para ele são coisas passageiras, né? Como se fossem consequências que ele já guardava, né? Ele é um cara com total e completa falta de empatia, né? Ele é totalmente psicopata. Então, ele é irmã, né? Ele é irmã. É difícil saber dos dois quem é mais frio, né? E ele, aquele negócio, a morte de um filho ele sente ali por meia hora, depois ele já tá. Tanto é que ele sempre, depois que algum filho morre, ele vai tomar medidas, na verdade, para aumentar a segurança da empresa, ele vai tomar medidas para continuar jogando os filhos um contra o outro para tentar achar o tal do traidor. E ele em momento algum ele para e pensa, não, eu vou tentar fazer um meia-culpa e amenizar todo o mal que eu fiz, porque talvez meus filhos estejam morrendo por causa disso. Ele não, né? Ele de jeito nenhum, né? Ele na verdade, a gente não falou, e ele também começa a cobrar porque tem um advogado, o cara é advogado ao mesmo tempo jagunço, ao mesmo tempo é o cara que resolve todos os problemas dele. É o leão de chácara, né? Que é o Arthur Gordon Pym, vivido de maneira muito bacana pelo Mark Hamill, né? o Arthur Gordon Pym, no romance do Edgar Allan Poe, é aquele personagem que ele embarca no navio chamado Krampus, se eu não me engano, e vive uma série de aventuras estranhíssimas e absurdas, envolvendo até canibalismo. Tanto que menciona, né?
A Verna fala pra ele em certo momento. Uhum, exatamente. E eles vão parar até no Polo Norte, o Arthur Gordon Pym nas aventuras dele. E ela fala, né? O Roderick, ele fala que o Arthur Gordon Pym ele teria vivido realmente essas aventuras na juventude, então ele é um cara que ele é capaz de tudo, né? Ele sobreviveu às coisas mais difíceis, então ele é um sujeito inteligentíssimo, conhece tudo de leis, é advogado, mas também é um cara intrépido e com zero de travas morais, né? E é o cara que resolve todos os problemas para ele. E isso é uma coisa meio de máfia, né? Você tem o chefão mafioso e você tem aquele sujeito que é o cara que resolve todas as tretas ali, né? Se a gente lembrar do filme, por exemplo, Pulp Fiction do Tarantino, tem o personagem lá do Harvey Keitel, que é meio isso, é o cara que vem lá resolver os problemas quando alguma coisa dá errado em alguma... É o cleaner, né? Isso, em algum assunto que a máfia tá tendo que né, tá tomando conta e tudo mais. E ele, os filhos estão morrendo e ele quer que o Arthur Gordon Pym, na verdade, descubra, né? O que é isso? Ele já percebeu nesse ínterim que, na verdade, quem está por trás disso é a Verna. Mas investigando. Mas ele acha que, na verdade, isso pode ser, tipo, essa mulher pode ser filha, né? Na verdade, daquela mulher que ele conheceu naquele bar tantas décadas atrás. E estão fazendo uma espécie de trama, né, para matar os filhos dele, chantageá-lo. Ele começa a imaginar que possa ser isso e põe o Arthur Gordon Pym atrás dela para encontrá-la e matá-la, inclusive, né? Eles começam a juntar fotos, filmagens, né, e tal. Tem isso, a gente tá falando das mortes, mas cada episódio tem as investigações, tem as linhas de narrativas paralelas, né? Aquela questão por exemplo, a esposa do Frederick, né? Que ele faz tirar, né? A mulher vai parar no UTI, faz trocentas operações. Chega um momento que ele resolve falar que pode levar para casa, né? E tal, né? Esse episódio aqui se chama Gold Bug. Essa história aqui, Marcos, ela faz referência a qual história do Edgar Allan Poe? Para mim, há 2 contos. O Escaravelho de Ouro, tanto é que o Gold Bug, né? E o William Wilson. Do duplo, né? Isso. E ele gira em torno da personagem que é a... É a Tamerlane. A Tamerlane. Essa personagem tem um caso interessante, porque como ela já vai... A morte dela vai ser já no 3º episódio, né? 3º ou 4º? Não, esse aqui é o 6º. Não é o 6º, é o 5º. Não, o Gold Bug é o 6º. Isso, é o 6º episódio. O que acontece? A gente teve bastante tempo ao longo dos episódios anteriores para ver também algumas cenas com ela, ou várias cenas com ela. Ela é meio, como você falou, né? Ela é Gwyneth Paltrow, ela é aquela guru da vida natural, da alimentação natural, dos produtos de saúde, de beleza. E o marido dela tem um programa de esporte não, de treinamento físico na televisão, de ginástica, né? Isso. E ela acha ele meio limítrofe. Isso, exatamente. Ele é o rosto, digamos, bonito que é desse programa, mas ela acha ele meio limítrofe e ela entende que tudo foi criado por ela, né? Ela deixa claro pra ele, né? Ele é mais uma coisa, né? Que ela ajudou ela fala isso pra ele, né? Sim. E tal. Não, e ela faz uma coisa que pra mim é surpreendente, Marcos, porque ela fica levando mulheres pro cara transar com ela, né? E fica ali só de observadora, né, e tal, curtindo, né, e fazendo... Mas, bicho, ele não queria isso, né, e tal. Ela não deu a menor chance. Ela trata ele como um objeto, né? Isso, um objeto exatamente. Sexual dela também, uma coisa também. Eles aprenderam com os pais a tratar as pessoas como coisas, né, como objetos que eles podem descartar. Eles podem usar e fazer o que quiser. Ele não é uma pessoa com quem ela tem uma relação íntima. Ele é mais um fetiche para ela. Ele funciona como um fetiche, não é uma pessoa, né? Inclusive no sexo,
Ele é mais um objeto ali que satisfaz os fetiches dela e não alguém com que ela tem uma relação carnal mais íntima. Já teve, em algum momento talvez, mas deixou de ter. E a relação deles está apodrecendo, está se desestruturando. E nesse meio tempo também, ela vai fazer uma nova... A farmacêutica vai apresentar uma nova linha de produtos ligados à saúde e à beleza para poder a empresa, né, que está matando pessoas de overdose de opiáceo vai tentar lançar uma linha de produtos saudáveis que melhoram a sua aparência e prolongam sua vida para tentar limpar a barra. E ela vai ser a nova cara disso, só que ela já está completamente desestruturada e meio que com uma cisão na personalidade dela, né? Como se ela estivesse tendo mesmo uma crise meio que de esquizofrenia até. E isso vai junto com alucinações que ela tá tendo e uma extrema paranoia. E aí, né, essa paranoia extrema que ela tem, inclusive de achar que tem um duplo dela, né, perseguindo ela. Isso. Vai levá-la a, né... Daí que vem o William Wilson, né? Queria até recomendar aqui, porque a gente curte e já falamos em podcast, que tem o Histórias Extraordinárias, né, gente? Que é um filmaço, assim, são várias histórias do Edgar Allan Poe também, e tem a versão do William Wilson com o lindo lá do Alain Delon, né? Já pensou se um Alain Delon já é bonito, imagina dois, né? Oh, meu Deus. Então, por favor, é um classicaço aí do cinema de gênero aí, é do Edgar Allan Poe também, então acho que vale a pena você procurar. Isso. E eu sei que ela vai tentar destruir todos os espelhos que ela tem em casa, por medo do reflexo dela no espelho ser esse duplo que está perseguindo ela, e essa atividade dela de tentar... E ela tem muito espelho em casa, mas muito espelho em casa, isso não vai dar certo e ela vai acabar sangrando até morrer, né? Eu acho engraçado uma coisa nessa série, que a série menciona pessoas reais de maneira crítica, que a Gwyneth Paltrow, aqui ela é mencionada, entendeu? Então, e não somente ela, como você tem momento que vamos falar do Elon Musk, eu falo Elon Musk porque tem um político que chama ele de Elon Musk, o Elon Musk, por aí vai, entendeu? Então é interessante que a série, no roteiro do Flanagan, tem menções críticas a pessoas reais, então interessante. Então aqui se fina, então, essa personagem aqui, que vai ter esse surto psicótico aí, né? Depois que a Verna se mete na questão aqui, porque ela tem isso de levar as mulheres para transar com o cara, ela gosta de cenas do cotidiano, né? A fantasia dela é a mulher chegando na hora do jantar, o homem vai servindo o jantar, vão conversando e no nada ali transam, pelo que eu pude entender, né? Que a série não é clara nesse sentido. Ela gosta de assistir o marido ter uma dinâmica que seria uma dinâmica normal de casal que ela não consegue ter com ele, né? Isso, exatamente. Aí ela começa a ver a Verna, que ali é Candy, né? Muda o nome, nos vídeos do marido e tal, e começa a achar que ele tá traindo ela, briga com ela, aí que ela fala uma pá de coisa pra ele, humilha ele, né? Ele acaba abandonando, mas ela aparece ali como uma personagem meio de dissensão mesmo, né? Pra destruir o casamento deles e provocar isso na Tamerlane, né? Que é a Tami, né? Que é a filha mesmo, né? Todos são. Mas digo assim, filha do casamento dele que ele tinha com a Annabelle Lee. Isso. A gente não falou, mas durante essa fase em que a gente está vendo a juventude do Roderick e da Madeleine, o Roderick tem uma esposa que é a Annabelle Lee, é vivido pela Kate Parker. E ela é uma pessoa muito fofa, muito boa, muito gentil. E ela é a mãe, né, desses dois mais velhos, dos filhos mais velhos dele. E ela também vai, em um determinado momento, descobrir o grande canalha, o grande monstro que ele é e vai se afastar dele, né? É uma pena, né? Porque pelo que eu pude entender, né, pelas cenas finais, né, que ela acaba tirando a própria vida também, né? Ele é um cara que ele realmente passou feito um furacão na vida das pessoas, porque ele tomou dela os filhos, né? Quando o casamento acabou e ele foi ficando rico, milionário, ele convenceu os filhos a deixar ela e ficar com ele, sabe? E tal. E ele foi lá pra moldar a mente desses filhos aí e fazer essa bagunça que ele fez, né, na cabeça, né? Dos filhos. Então, uma pena, porque pra ela, que era uma pessoa muito correta, né? E ficava muito chocado ouvindo os papos ali da Madeleine com ele, né?
que a gente vai fazer? É nesse episódio aqui que tem a questão da audiência, que você mencionou. Que eles estão há um tempão, é no episódio número 7, que eles estão ensaiando ali para derrubar a empresa, né, e tal. Ele tá construindo um puta caso, e aí na hora H ele pega e se volta contra o promotor e tenta ajudar a empresa. Por quê? Porque ele precisa que o cara, qual é o nome desse personagem? A gente não fala muito sobre ele, o né? Eugênio Dupin. Não é o Dupin, o cara que é o chefe dele. Rufus. É o Rufus, né? Ele precisa que o Rufus entenda ele como um aliado, que ele possa ascender na empresa, um cargo, né? Um cargo ótimo. Ele precisa mostrar para a empresa que ele é digno de confiança. Então ele vai trair o Dupin, né? Não importa o que eles fizeram o tempo todo, se eles construíram ou não uma amizade. Então a Annabelle Lee, ela vai ficar muito chocada com isso, né? Ela vai ficar muito chocada. E esse aqui é o episódio também, como a gente vem falando aqui, a questão do Frederick, né, que ele tá se chapando de drogas, já tava se chapando desde com o irmão, né, pegava drogas ali com o irmão, e a gente descobre, gente, que ele levou a mulher pra casa, não brigou ali com... A Morella, né? Morella, e levou pra casa, brigou com o médico, falou que é ele que manda, a minha família que tem influência e tal, e a gente vê a mulher lá sem conseguir falar, e a gente vem descobrir que ele estava, na verdade, dando medicação, né? Isso. Dando drogas, né, para a mulher, e uma espécie de medicação que a pessoa fica consciente, mas não consegue falar, ou seja, no momento que ela consegue falar uma palavra para a filha, ela fala, né? Filha, eu te amo, né? Puta, eu penso nisso sem vontade de chorar, sabe? Porque ela depois vai ter a língua cortada, né? Isso. E a última coisa que ela falou, acho que foi isso, né, pra filha, né? Pra filha escutar, filha, eu te amo. O Frederick não quer que a Morella, que é a esposa dele, ele sabe que ela estava na festa, né? Que o Próspero, o Perry, tinha dado, né? Ela foi lá naquela orgia. Ele até acha que ela foi lá pra transar com o Perry, né? Isso. E ele quer se vingar dela. Então ela ficou toda queimada, né? Com o corpo todo queimado. E ele quer, na verdade, ele não quer que ela seja tratada por especialista, ele quer que ela fique daquele jeito e que ela sofra, né, agonize da maneira mais horrorosa possível. Ele é um grande filho da mãe, um desgraçado. Não é? Você não fica pensando que filho da, né? Filho da P, porque ele é todo, né? Porque eu até acho legal a atuação do Henry Thomas, né? Que ele parece um bocó. Né? Ele é o passivo-agressivo por excelência, esse personagem, né? Ele é o único cara que tem uma filha, né? Que tem a filha dele, né? E tal, ele parecia ter uma família mais ou menos estruturada. A Morella mesmo, ela até faz uma alusão a essas séries que até tem na Netflix, que é bolo ou não, né? Sabe, que tipo assim, o negócio é tão perfeito, aí você corta, é um bolo, na verdade, não é um objeto, sei lá, um sapato, um livro, né? E aqui ele parece ter uma família feliz, só que ele é muito vingativo. E ele levou a esposa para casa para torturar a esposa. Quando ela fala para a filha assim, filha, eu te amo, e a menina sai toda contente para falar que arrumou um tratamento para a mãe, porque ela percebe que ele não tá fazendo nada pela mulher, né? A menina que é a Kylif Curran, né? É a Lenora. Ela é uma atriz de 18 anos, apenas 18 anos de idade, ela é muito talentosa, ela é muito bacana, essa menina, e eu acho que ela lembra muito a Tandy Newton, inclusive. É verdade, né? Vamos lembrar que a filha da Tandy Newton também ela é muito boa atriz, né? A gente até comentou a certa ocasião aí, né? Assistindo foi The Last of Us, né? E, cara, é assim, é muito legal. E quando ela toda contente fala pro pai, né? Porque ela não sabe o que tá acontecendo. Ela fala, minha mãe tá falando, eu vou tentar arrumar um tratamento pra ela e tal. Aí ele vai lá, aí você descobre que ele tá drogando ela e ele pega um alicate, né? O Frederick, não à toa, ele vai ser o que a Verna vai falar para ele, né? Porque tem um esquema ali, um combinado, né? Olha, a tua linhagem vai morrer, né? E ela pode pegar essas pessoas e levar de maneira pacífica, né?
e tal, mas são pessoas tão cruéis, né? Então ela deixa as pessoas, ela até tenta dar uma chance das pessoas não fazerem o que vão fazer, para tentar, de repente elas vão partir, mas de uma outra maneira. E ele, esse cara, o Frederick, ele tá obcecado com essa fábrica, né? Que tá prestes a ser, como é que é? Vão demolir, demolida, né? Ele quer achar aliança, né? Ele quer achar aliança e tal, ele quer ir lá pra, sei lá, gritar contra o irmão que já tá morto, né? Urinar. Então, quando ele vai pra lá e ele vai fazer isso, os caras são todos lá fora, ele fala, só quero 5 minutos, 5 minutos. E tal, ele entra, começa a gritar, não acha aliança nenhuma, aí ele tá se chapando, se drogando. O que acontece? A Verna, né, porque ela percebe que ela também tem poder de persuasão, e a pessoa não percebe que está sendo persuadida, né? Na hora que ele está colocando aquela medicação, porque ele também se chapa com a medicação que ele dá para a esposa dele, né? Ou ele pega por engano, sei que ele vai enchendo, quando ele cheira lá o negócio, achando que é só coca, e não é, e ele cai no chão duro, né, feito pedra. Aí chega a Verna e fala assim, poxa, você poderia ter partido de uma outra maneira. Ele até fala sobre questão de quem você seria, né? Você seria uma outra pessoa, porque ela conhece o passado, ela conhece o futuro. Sim. E ela conhece as possibilidades do que essas pessoas seriam. Aí ela fala assim, olha, só que você fez uma coisa inconcebível, você pegou o alicate, né? Para torturar a esposa, né? Sim. Porque quando a filha vai arromba a porta, a mãe tá com a boca, coitada, toda sangrando, sabe? Meu Deus do céu, né? Tem 2 momentos da Verna que eu acho muito interessantes. Quando que ela vai falar em um determinado momento pra Lenore, que ela fala assim, olha, eu não sinto prazer, nem sempre eu sinto prazer no meu trabalho, né? Às vezes eu não tenho prazer nenhum. Mas pra ele ela vai falar, mas com você, amiguinho, eu não só vou sentir prazer no meu trabalho, como eu vou caprichar. Que você merece. Né? E o dele merece. É um dos mais interessantes, né? Porque dele é o Poço e o Pêndulo, né? Isso. Quem assistiu o filme, tem um filme até com Vincent Price, né? E, gente, é muito legal. É meio enterro prematuro e o Poço e o Pêndulo, porque ele vai ser enterrado nos escombros sem poder se mexer para fugir, né? Como o cara do enterro prematuro, e ali aquele pêndulo daqui que está sendo usado para quebrar as paredes, e também tem uma parte afiada, vai ficar passando no abdômen dele devagarinho para cortá-lo, igual o Poço e o Pêndulo, conto do E o barulho, também. Hein? Quem escutou com fones, quem assistiu com fones, o barulho molhado que faz quando começa a chegar na barriga dele, né? Olha, ele fica lá, vamos lembrar que a pessoa, no caso é essa medicação que ele dá para mulher dele, né, essa droga, que ele tá consciente, ele só não consegue se mexer, nem falar. Então ele vê a Verna, ela fala o que tem que falar para ele, e ele vai ficar lá e vai se finar, vai cair tudo. Claro que ele vai ser descoberto, né? A filha entrega tudo pra polícia, né? Chama a polícia e tal, porque, cara, é muito triste, né? Quando ela olha a mãe, a situação da mãe, começa a chorar, né? E tal, é até uma pena. Eu acho que que essa menina também, ela confia no pai, né? Ela não sabe o monstro que ele é, porque ela tinha que ter chamado antes, né? Porque a mulher estava visivelmente sem ser cuidada, né? Precisava de várias intervenções, cirurgias e tal, e só ficava lá amarrada, né? Naquela cama ali, coberta por ataduras, né? Então, é claro, aqui agora uma minissérie com 8 episódios, né? O último é o Corvo, né? O último é o Corvo, que é interessantíssimo, claro, o fechamento da história. E é tristíssimo também, porque é aí que o personagem do Usher, né? O Roderick Usher, ele realmente vai chorar, né? Lágrimas desesperadas, né? Porque a Verna vai ter que buscar quem? Vai buscar a Lenora, né? Vão levar a mãe dela e tal para cuidar. Ela denunciou, até aparece o advogado, né? Falando que não, para ela não fazer isso. Ela fala que não, vai fazer sim. E entrega os crimes, né? Que foram praticados contra a mãe dela. E aí, então ela vai ser levada de maneira tranquila, né? Se pode, de uma maneira muito generosa e muito bonita, né? O meu filho até falou que se emocionou. Eu também me emocionei, porque quando a Verna vai buscá-la, né? Ela fala pra ela o que
vai acontecer com a mãe dela, né, Marcos? Você quer contar? É tão bonito. Uhum. Não, e ela fala que a mãe vai ter um longuíssimo processo de recuperação, né? Um tratamento de 3 anos, centenas de cirurgias e tudo mais, mas ela vai depois usar o dinheiro que ela vai herdar, os recursos, né? Para depois centros de pesquisa e tratamento, enfim, ela vai tentar financiar, né? Tratamentos para pessoas que estejam precisando, e isso vai servir um pouco para mitigar um pouco o mal que a família fez, né? De certa forma. Então é uma coisa muito interessante. A mãe dela vai ganhar uma grande força interior, né? Para ajudar os outros depois de se recuperar de todas essas queimaduras que ela teve, né? Não, eu achei tão lindo. Perdão, pode falar. E a menina, sabendo disso, ela pode, né, encontrar o destino dela com o coração, pelo menos, né, em paz, né? Não, e eu achei lindo que a Verna fala as repercussões, na verdade. Porque ela fala assim, a tua mãe, ela vai sofrer muito, ela vai se recuperar, mas ela vai, com o dinheiro que ela vai arrumar, ela vai conseguir ter uma entidade para ajudar outras mulheres, que vão ajudar outras mulheres e ajudar outras mulheres, que da primeira vez vão ser algumas centenas, depois vão ser alguns milhares, vai chegar a 1 milhão, né, que eu lembre. E, porra, isso é inacreditável. Olha a força, né, de um ato, né, de coragem. Então é lindo, lindo demais. Uhum. É lindo. E o final, né, Marcos, aqui, porque a gente nem ia ficar tanto tempo conversando sobre essa minissérie, mas a gente vai se empolgando e contando as coisas, né? O final é glorioso, né? Eu acho um final sensacional, né? Porque aí você vai ter toda a questão do corvo, vai vir também a história do barril de amontilado, para quem conhece, né? Do cara que empareda o outro. Aqui eles vão emparedar o Rufus, né? Vai mostrar o que então eles fizeram finalmente. Vai mostrar que nessa festa dos anos 80, ela serve um amontilado pro Rufus, né? Acaba atraindo ele pro porão. Ele tá justamente com aquele visual, ele parece um bufão, não lembro o nome daquele. Um arlequim, né? Que diz que também tem uma história da Edgar Allan Poe, né? Que tem a ver com esse personagem, né, Marcos? Eu não lembro agora. Não, eu também não lembro, mas tem uma relevância também. E ela, o que acontece? Ela batizou a bebida, né? E tal. O irmão percebe, vai lá, segue depois ela, e é justamente porque ele fica o tempo todo parado olhando para aquela parede. Você fica se perguntando, será que a mulher dele está enterrada ali, né? Ele enterrou uma pessoa, mas aí você descobre que os dois emparedaram Rufus vivo, né? Uhum. E aí falam para ele, olha, você já falou bem de mim, agora eu vou ter ascensão dentro da empresa, você falou que eu sou a melhor pessoa, então eles vão, realmente que é isso que acontece, né? Ele acaba virando um CEO, né? E tal, e a irmã vira um COO, também não sei o que é isso, mas falam essa sigla aí. Aí eles vão ter ascensão, é o passado que está mostrando, e é uma coisa terrível, é igualzinho o conto, inclusive, eu acho que coloca uma vela também pro cara, ele coloca, né, e conforme ele vai emparedando, o cara vai ali só vendo emparedar a pessoa viva, né, meu? Sim, a gente vai ter também o momento em que vai ser o Roderick, né, ele vai encenar ali exatamente um trecho do poema do Corvo, né? O poema mais famoso do Edgar Allan Poe, e quando vai ser revelado para ele, né, o destino da neta dele, né? Sim. Não é à toa que ela tem o nome de Lenore, que é o nome da amada ali que o personagem do poema do Corvo tá em luto, né, por causa da perda dela, né? Uhum. E que ele pergunta, né, pro Corvo, né, se ele irá ver a Lenora no paraíso em algum momento, e o Corvo nunca mais, né? Nevermore. Qualquer pergunta que ele faça pro Corvo que seja um pedido de trazer algum laivo de esperança para ele, o Corvo só responde nunca mais, e é isso aí, né? Não, e a Lenore, como eu falei, morreu, só que a Madeline, ela tava fazendo uma inteligência artificial, né?
que emulava a Lenore. E ficava toda essa conversa, ele ficava recebendo mensagens e mensagens e mensagens. E o Dupin até perguntava, porra, você nunca olha as mensagens, né? E eram mensagens que eram sempre a mesma palavra. Aí ele vai mostrar que era Nevermore, né? E vai ter a questão da irmã dele também, porque tem a parada de joias, né? Que ele fala do valor das coisas, que chega a ser uma coisa fútil e imbecil, né? Ele fala do conhaque que vale 1 milhão, vários milhões, e cada gole vale todo o ano de salário do Dupin e tal, e tudo tanta grana e tal, e ele tá numa merda, perdeu toda a família, sabe? Sim. E parece que isso tudo são coisas, né? Onde os seres humanos dão valor às coisas, porque as coisas só têm valor, que é o valor que a gente dá, vamos lembrar, né? É o valor que a gente dá. Elas em si, Sim. elas não são nada. Um quadro é apenas um quadro pintado. Ele tem valor a partir do momento que a gente dá valor a ele, né? É como o ouro, né? O ouro, o valor que é dado a ele é o valor do sofrimento da pessoa conseguir retirá-lo da natureza. E por aí vai. Eu quero dizer assim, que ele fala disso tudo e parece que ele está tentando convencer a si mesmo, né? Porque, cara, né? No final até, né? Eu tô me antecipando, o Dupin fala, eu sou o homem mais rico do mundo. E é. Né? Quando ele for falar, né? Então é muito trágico, tem a questão da irmã. Ela vai ganhar uma joia, a irmã dele, né, no final, né? É, que fala que foi de uma rainha egípcia, não sei o quê. E ele vai arrancar os olhos da mulher, né? E tal, e tá surtando, né? E acaba trocando pelas joias, né? Então, todo esse final aqui da série, né? Que é um final bem legal, porque é bem folhetim mesmo, né, cara? É bem aquele negócio de a tragédia total vai cair na cabeça. Quando a Madeleine aparecer também, né? Que teve os olhos arrancados, né, e tudo mais. É muito o final do conto da Casa de Usher, da queda da Casa de Usher, em que a personagem, que é a irmã do Roderick, né, no conto, a Madeleine tinha sido dada como morta, tinha sido colocada no caixão, ela levanta do caixão para pegar o Roderick, né, e durante essa coisa da morta, né? A gente não se sabe se ela tá. Na verdade, ela tinha sido enterrada viva, né? E ela vai lá apertar o pescoço do irmão, a casa termina de desabar, né? E você percebeu que ele morre depois, como a mãe dele matou a pessoa e tal. Porque a mãe dele matou o cara enforcado no primeiro episódio. Isso. Ele morre do mesmo jeito também. Isso, estrangulado também por uma fulana que de certa maneira sofreu um processo que era feito com as pessoas que estavam mortas no Antigo Egito, né? De colocar joias nos olhos. E a casa vai desabar, né? E o Dupin consegue fugir e desaba totalmente. Aliás, gente, às vezes que aparece o corvo, cara, porque a série é tão bem feita, a questão de efeitos especiais, né? Tem vezes que o gato, obviamente, é efeito especial, né? Um gato de CGI, mas é tudo tão bem feito. Sim. E esse corvo, ele é assustador, porque ele tá parado numa posição, né? Encarando, né? Totalmente parado. Mesmo a série tem efeitos especiais muito bons, efeitos digitais, mas tem uma coisa interessante. Mesmo na série, aqueles efeitos que eles são meio mais ou menos. Tem um ou outro efeito na série que é meio mais ou menos assim. Mas ele é colocado no momento certo, da maneira tão certa, no contexto tão certo, que ele acaba funcionando, mesmo quando o efeito não é tão bem feito. É coisa que quando o cara é bom diretor e ele sabe o que ele está fazendo, aquele momento, por exemplo, em que o Roderick tá na janela e ele tá vendo cair aqueles corpos, né? Que seriam as pessoas que ele foi matando com o opiáceo dele. A chuva de cadáveres, viu? É uma cena do caramba. Isso. Aquele efeito pode não ser um efeito tão bem feito e tão convincente. Mas eu ele achei é colocado convincente, porque só parece que é cadáveres quando o raio brilha. Aí parece que são corpos, não é uma coisa tão evidente. Mas ele é tão bem feito, aliás, ele é tão bem colocado, você nunca mais esquece aquela cena, né? Ela é meio que um coroamento dele poder ver a desgraça que ele causou ao longo das décadas com esse remédio terrível dele, né? Esse opiáceo aí. E
que ele escondia as informações das pessoas, negava que isso daí fosse viciante, né? E era altamente viciante. Então as pessoas iam usando até se matar, né? Literalmente. Exatamente, né? Então é um final do caraco, né? Quando ele sai, o Dopan, e ele vê a casa cair totalmente, né? E aí o raio, né? O relâmpago brilha, ele vê uma mulher. Aí quando brilha de novo, tem um corvo, né? E é ela ali, né? Então ela... E achei interessante esse negócio, né? Que ela aparece em todas as fotos com pessoas importantes, né? Assim, importantes no sentido que tem uma história, assim, no meio da humanidade. Todo mundo fez pacto com ela, né? Incluindo... pro bem ou pro mal. Isso, incluindo o Mark Zuckerberg e o Elon Musk. Inclusive, eu não vejo a hora dela ir cobrar o pacto com esses dois, né? Que ela fez com esses dois. Tá? Já passou da hora. Dona Verna vai cobrar a dívida deles, por favor. Pode começar com o Elon Musk, né? E é isso, cara. Então, eu gosto do final do desfecho, né? Porque no final, aí você descobre que a Juno, né? Que tinha até tomado uma cacetada ali, porque a Tamerlane tinha jogado na apresentação, surtou na apresentação, jogou um negócio nela. Ela foi dissolver a empresa toda, acabou doando justamente porque ela é viciada, né? A gente não comentou, a esposa dele, ela era viciada e ele não deixava a mulher parar de usar, uma filha da... Porque ele era fascinado, porque ela era o ser humano que tinha conseguido tomar a maior dose daquele remédio sem morrer de overdose. E ele era fascinado por isso. Então ele queria manter ela perto, porque ele queria manter pra perto dele a pessoa que mais consumiu o veneno que ele vendia pros outros, né? Que pessoa, né? E tem o Pim também, o advogado, que ele é um tolo, né? Tenta matar a Verna, né, e tal, e enrola ela, até que ele é bem rápido, né? Ele pega, a mulher entra, já dá uma injeção, já enrola num plástico, já passa silver tape e ela fica só do outro lado, só, ó, parabéns, batendo palma. Aí que ela conversa com ele e oferece uma espécie de acordo para ele. Interessantemente, ele não aceita, né, Marcos, né? O acordo. Né? Esse personagem, ele é muito curioso, né? Ele fala, ele dá a entender que ele já teve uma vida de aventuras, ele já teve uma vida em que ele conquistou o que ele queria, né? Fez as maldades dele, assume essas maldades também. E não quer nada dela. E ela meio que ela aperta a mão dele e ainda fala pra ele: pô, obrigado, gostei de conhecer alguém que não é suscetível à minha influência, né? E o arco dele é interessante desse personagem. E outro arco que é interessante também é o que você falou da esposa do Roderick. Porque ela vai se revelando. Ela parece, a princípio, a Juno, ela parece ser uma viciada, uma pessoa descompensada. Uma observadora, né? Sem agenda. A gente vai percebendo que, na verdade, ela é uma pessoa que ela tem um senso moral, sim. Ela tem dentro dela uma vontade de fazer o certo e de fazer o bem. E na hora que ela percebe o que é essa família, ela começa a ter, inclusive, o impulso de querer reparar o mal que eles fizeram, né? Então ela é uma personagem que ela tem um arco muito bonito, na verdade. Ela tá desumanizada por viver naquele ambiente, mas aos poucos ela vai recuperando a humanidade dela, né? E a gente descobre que ela era tratada como lixo por aquela família, mas ela tinha algo de muito bom dentro dela que estava ali escondido, né? E estava anestesiado pela quantidade de opioides que ela tomava também, né? Sabe que tem claro, no final tem aquele, né, acho linda a cena, aí mostra a Verna indo em cada túmulo colocando uma coisa que representava cada um deles. Tem uma pessoa que é drogas, né? O outro é a coleirinha do gato e por aí vai, né? É um final muito bonito, que é aí que o Dupin vai falar que desistiu de tudo, né? Resolveu se aposentar, né? Já que ele perdeu uma boa parte da vida dele tentando fazer com que os Usher fossem punidos, e fala: estou indo embora, eu vou pro meu marido, eu sou o homem mais rico do mundo. E é lindo, porque ele é mesmo, né? Sim. O homem mais rico do mundo. Ele é uma pessoa com um forte senso de justiça, e
Ele é inspirado, claro, né, do Pan, dos contos, né, do Poe. Então ele é um cara com forte senso de justiça, um cara que também é um hábil, né, investigador e uma pessoa que cavuca até encontrar as provas para provar os crimes, né, da pessoa que ele tá querendo tirar de circulação, né? E ele é um personagem também muito encantador, viu, na série. E eu gostei demais da atuação esqueci o nome do ator agora. É um ator foda do caraca. Assistam o Dr. Sono, que ele aparece lá fazendo o cozinheiro do Iluminado, né? Queria só falar aqui uma curiosidade, né? Pra quem não conhece. Você sabia que quem ia fazer o personagem do Bruce Greenwood, né? Que é o próprio, né? O Usher Roderick, seria o Frank Langella, né? Você sabia disso? Só que ele foi demitido por má conduta, né? Ele, logo no começo, assim, 2022, estava começando gravação e tal. Ele aprontou alguma coisa bem séria aí. Depois eu não vi o babado direito qual que é. Seria do caraca, porque é um personagem, é um ator do caramba, né? Da história do cinema, né? Mas diz que ele foi demitido aí por má conduta. Agora, que tipo de má conduta? Temos que ver, né? E tal. Então é interessante, né, que para falar também a recepção, como é que tem sido até o momento, né, hoje que estamos gravando aqui dia 19 de outubro de 2023, tá com muita resenha boa mesmo no Rotten Tomatoes, né? Muita gente falando bem, muita gente, uma galera, a minha bolha pelo menos aqui, a galera adorando, né? Umas pessoas falam que tem uma barriguinha, não sei o que, bababá, é boazinha e tal. Tem gente que, né? Mas assim, eu amei muito, então é o tipo de coisa que eu teria tranquilamente um Blu-rayzão. Então a única coisa que eu posso pensar, né, Marcos, a gente já conversou muito sobre isso, é que, cara, eu quero muito que esse diretor, com essa visão que ele tem das coisas, que ele não pare de fazer terror, né? Que ele continue fazendo o terror. Tu até falou que parece que ele andou assinando com a Marvel, né? Eu não sei, não. Ele estava sendo sondado. Pelo jeito, ainda não tem nada confirmado. Ele assinou com a Prime Video. Isso é já certo, né? Olha, eu vou falar pra ti, porque quem sabe aqui tá acompanhando as séries que tem pela Prime Video. São séries muito boas, hein? Tem séries ótimas saindo. Então, que tratem melhor o cara, porque, pelo que eu entendi, a Netflix meio que, né? Não entendeu muito bem, porque a Netflix tem essa coisa, eles produzem muito, porque eles têm que ter muita série, só que eles, pelo jeito, não gostam muito de minissérie, né? Mas eles adoram ter série, mas o que adianta vocês cancelam, né? Se tiver a resposta que eles querem, eles cancelam, melhor eles terem minisséries mesmo, né? Mas ele, de qualquer maneira, espero que não pare aqui. Até engraçado, gente, que eu me sinto quase uma vidente, né? Porque eu comentei antes dele começar a fazer Residência Rio, ou depois que ele fez a primeira, não lembro, gente, vou ter que ver qual que foi o podcast, mas eu comentei falando, putz, ia ser mó legal, já pensou o Flanagan fazendo séries sobre as mansões mal assombradas do cinema. Aí o cara me sai com a porra falei, caraca, fui mandinar foda aqui nessa, hein, mano. Mas que eu quero muito, eu sou fã do cara, desde o Absentia, né? Aliás, recomendo, se você nunca assistiu Absentia do Flanagan, pode ir atrás, que você vai ver um filme perturbador sobre a desaparecimento de alguém, né? É meio Lovecraft, né? O filme, assim, ele já mostra ali a capacidade que ele tem para escrever roteiro, né, É muito bom mesmo Absentia, né, mano? Sim, é sensacional. Quem não viu ainda, procure, que é um filme com poucos recursos no sentido de orçamento, né? Mas de muito rico em ideias perturbadoras, né? Muito bom. Gente, e com isso, a gente já ficou um bom tempo aqui, quase 2 horas, tá? Falando sobre a queda da casa de Usher. Vamos lá, Marcos, a gente não é disso, mas se tu for dar uma nota aí de 1 a 10, qual nota você daria? Eu daria um 8. Um 8,5, bem sólido, né? Beleza. Eu vou aqui na nota do amor mesmo, cara. Eu meto logo um 9,5, entendeu? E detalhe, eu só boto esse meio aí faltando porque pra mim podia ter 10 episódios em vez de 8. Adorei, cara. Mike Flanagan na veia, que ele faça muitas coisas, que ele seja o diretor que já falei, vou repetir, do filme que eu sonho,
ter adaptado o Stephen King, o livro que eu amo, que é o Rose Mother, né? Espero, né? Quem sabe, já pensou a Kate Siegel fazer a Rose, do Rose Mother? Então, né? Alguém mande e-mail pro Mike Flanagan e fale para ele providenciar. Né, gente? É isso, né? Muito obrigada para quem está acompanhando a gente aqui na live. Você quer deixar um recado no final, Marcos? Recado que eu tenho para deixar é que vocês continuem se cuidando muito bem e acompanhem aqui os podcasts da gente no mês do horror, que tem bastante coisa para sair ainda. Tem sim. A gente está preparando um audiodrama aí e tal. Vamos ver se a gente consegue fazer. Mas acompanha a gente. Vamos dar moral aqui pro nosso podcast, né? Quem gosta da gente. Lembre sempre de compartilhar, se for possível. Se for possível, nos apadrinhe, gente. Nem que seja valor assim, tipo acima de R$10 de preferência, né? Mas nos apadrinhe pra gente poder conseguir pagar as contas de manter o site, né? E é isso, no final do mês, vocês sabem, vai ter muito conteúdo ainda aqui pro mês do horror, e no final do mês é o podcast especial do Halloween, que desse ano é Colômbia, hein? Então vai ter muito cinema que vocês talvez não conheçam, que vocês vão gostar de conhecer, de pesquisar, de assistir, porque a gente ajuda a assistir, tá bom? Então procure, tá? Nos aplicativos, Máximo Racine, fica logo abaixo aí, é só você acessar, vai no site, fuça lá o nosso feed, tem coisa pra caramba, são mais de 14 anos de podcast, né? Então a gente tá entregando bastante coisa, né, de hoje. Então, por favor, tá? Procura lá, ver o que você curte e dá o feedback pra gente depois, tá bom? Então com isso eu vou dar uma boa noite pra vocês aqui e a gente se encontra na próxima live, né, Marcos? Sim, em breve estamos de volta. Falou, beijão, tchau, tchau. Tchau. Thinking what this ominous bird of yours, what this grim, ungainly, ghastly, ominous bird of yours meant, nevermore, nevermore.